Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jardineiro em Ação. E neste vídeo, pessoal, eu irei falar um pouco para vocês sobre bromélias. Muitas pessoas estão perdendo bromélias pelo fato de não saberem ainda lidar com ela, principalmente quando se trata de bromélias ao sol pleno. Tem pessoas que compram a planta certa para colocar no sol pleno, mas tem um processo que as pessoas não sabem e que a bromélia passa para ficar adequada ao ambiente de sol pleno. E existem bromélias que não se adaptam realmente ao sol pleno. Então, neste vídeo eu irei mostrar para vocês e explicar um pouco sobre esses acontecimentos, sobre esses erros que as pessoas cometem por não saber lidar com as bromélias, tá? Então, vamos lá. Existem bromélias, pessoal, que se adaptam ao sol pleno. Tem bromélias que ficam melhor à meia sombra e tem bromélias que só se adaptam à sombra, mas mesmo assim precisa de claridade para que as suas flores ganhem cor. Tá? Então, neste momento eu vou mostrar para vocês algumas espécies de bromélias que eu tenho aqui e irei explicar cada uma delas, o local adequado para cada uma delas e o tratamento também. Mas antes eu vou explicar uma coisa. Quando você compra uma bromélia no horto, ela vem de um local climatizado, por exemplo, debaixo de uma tela como essa aqui que vocês estão vendo, ou às vezes até elas ficam debaixo do plástico difusor, tá? Um plástico apropriado para estufas. Então, quando essa bromélia sai, para ficar no caso de sol pleno, ela precisa passar por uma adaptação. Porque se você pegar essa bromélia direto do horto ou do produtor e colocá-la ao sol pleno, ela vai queimar para poder adaptar suas folhas e aí ficar adaptada àquele ambiente. Então, vocês precisam fazer com que ela passe por esse processo de adaptação primeiro, porque senão você pode até perder a sua planta. Ela vai queimar todinha e tal, você vai ficar desmotivado com ela e vai acabar arrancando e sem saber o porquê que aquilo está acontecendo e vai até se culpar ou culpar quem lhe vendeu a bromélia pelo fato daquilo estar acontecendo. Isso já aconteceu comigo, tá? Vendi a bromélia e para sol pleno e a bromélia passou por fase de adaptação e a bromélia queimou e a pessoa reclamou, tá? E aí eu tive que explicar a ela tudo certinho e a partir daí eu passei a colocar minhas bromélias de sol pleno em um local já apropriado para ela ficar, para quando ela ser vendida, já está adaptada ao sol pleno e eu não ter mais esse tipo de problema. Então, se você comprou uma bromélia no horto, que está debaixo de um telado desse ou debaixo do plástico difusor, a melhor época para você fazer com que ela passe por esse processo de adaptação é no período mais frio do ano. Tá? No meu caso aqui, começa em junho. Tá? Mês de junho, aqui no Nordeste, mês de junho já começa a época mais fria do ano, aí ela passa junho, julho, agosto, aí em setembro agosto, setembro ela já começa a passar pela adaptação mais rigorosa. Quando ela chegar em pleno verão, ela já vai estar adaptada. Então ela não vai passar por aquele processo de queimar as folhas, porque as folhas dela já vão estar adaptadas, inclusive as mudas que saem dela já vão sair adaptadas. Então, quando você comprar uma bromélia para colocar a sol pleno, tente plantá-la na época mais fria do ano. E aí você vai ter mais sucesso no cultivo dela. Ou então compre bromélias já adaptadas, bromélias que já estejam ao sol pleno, que aí quando você for plantar no seu jardim ao sol pleno, ela já vai estar adaptada, assim não vai ter problema nenhum, ok? Então agora eu vou te mostrar algumas espécies de bromélias e vou contar um pouco sobre cada uma delas e o ambiente em cada uma delas deve ser colocado. Vamos lá.
Bom, pessoal, eu tenho essa espécie de bromélia aqui. Como vocês podem ver, a bromélia é muito bonita, tá? É uma planta de sol pleno, é uma bromélia de sol pleno. Aqui eu já tenho as mudas dela, tá? De sol pleno. Por esse avermelhado aqui, você já pode distinguir ela, tá? Tenho aqui uma espécie de Neuregelia. Essa espécie aqui é uma planta ótima para sol pleno, tá? Já tenho aqui com mudas aqui até. Essas daqui são matrizes para eu tirar mudas. Tá? Agora, essa espécie, pessoal, é confundida com essa aqui, tá? Já é essa espécie de Neuregelia já não se adapta mais, já não se adapta ao sol pleno. Se você colocar essa espécie ao sol pleno, mesmo passando por adaptação, ela não se adapta ao sol pleno, ela vai queimar, tá? Então você não pode confundir essa espécie com essa espécie, porque se você pegar essa espécie aqui e colocar na sombra, ela vai ficar parecendo com aquela. Então as pessoas confundem uma com outra, tá? Eu tenho essa espécie aqui, que é uma espécie também de meia sombra. É uma espécie de meia sombra, tá? Se você colocar ela na sombra, ela vai ficar com um tom mais avermelhado. No local de meia sombra, ela vai ficar assim, ó, mais verde, como tá aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é a mesma espécie dessa. E essa daqui, se você for pegar, pode ser confundida com essa. Então, essa espécie aqui, se você colocar ao sol pleno, a meia sombra, ela vai ficar igual a essa aqui, tá? Então você não... Olha só como confunde, ó. Essa aqui com essa aqui. Você vê que foi a mudinha dela que tá saindo aqui, ó. Tá vendo? Como é parecido com essa. É incrível, né, pessoal? Como muda. Então essa aqui é uma espécie de Neuregelia, essa aqui é outra espécie, tá? Essa daqui, as duas, sombra ou meia sombra. A coloração dela vai variar de acordo com o ambiente, tá? Mas são espécies diferentes. Nós vamos aqui para outra. Nós temos aqui a bromélia tigrine, tá? Que também é sombra ou meia sombra. Se você colocar ela na sombra, ela vai ficar com um tom mais verde. Se você colocar a meia sombra, ela vai ficar num tom mais amarelado, tá? Lembrando uma coisa, pessoal. Tem locais no Brasil que são locais mais frios, com clima mais ameno, e ela se adapta ao sol pleno, tá, pessoal? Então, o local que você mora vai colaborar ou não para o cultivo da planta em determinados locais. Então, se você mora no local com clima mais ameno, mais frio, né, talvez ela se adapte ao sol pleno, tá? Mas aqui no Nordeste, local mais quente, que chega a 40 graus, tá? É meia sombra ou sombra. E como eu disse, a coloração dela vai depender do ambiente, tá? Tenho aqui a Fireball, tá? A Fireball, essa planta, pessoal, algumas aqui chegou a queimar, tá, pessoal? Chegou a queimar aqui, ó, aqui, ó. Queimar até, tá? Mas é uma planta para meia sombra, igual a tigrine, tá? Dá para fazer até um contraste usando as duas. Tá no local de meia sombra, tomando solzinho da manhã, solzinho final da tarde. Dá até para fazer um contraste. Fazer um totem com as duas e fazer um contraste com as duas. É ótimo. Tenho aqui também a Fireball variegata aqui, que é o mesmo tratamento dessa, tá? Fireball variegata aqui. Então essa Fireball meia sombra igual a tigrine, tá? Meia sombra
ou sombra. Se ela ficar na sombra, ela vai ficar toda verde. Se ela ficar na minha sombra, ela vai ficar avermelhada na minha sombra. Aqui no inverno, quando eu exponho ela ao sol, ela fica com um tom vermelho bem mais forte, bem mais bonita. Porque aqui, o inverno aqui é 18 graus, o sol bate, mas não é tão forte quanto o sol do verão. Aí quando chega o verão, se eu não tirar ela do sol, ela vai queimar, tá? Ela vai queimar. Então, eu indico ela para meia sombra. Aqui no Nordeste, no caso, tá? Local mais ameno, com clima de 18 graus, 20, 21, até 25. Aí ela pode ficar aí ao sol pleno. Mas aqui no Nordeste, meia sombra. Tá? Nós temos aqui a mesma que aquela que eu mostrei lá. Tenho aqui a Bromélia Guzmania Mini, tá? Planta para sombra com claridade, tá? Se ela não levar claridade, ela vai ficar com a flor verde, tá? Essa daqui é uma planta mãe, já tirei várias mudas dela. Ainda tem mais uma saindo aqui, vou salvar. Essa muda, tem aqui mais com muda. Essa daqui já é a Bromélia Guzmania grande, tá? Aqui ela. A Bromélia Guzmania grande aqui, tá? Aqui eu cortei aqui a flor para ela dar as mudas. E tenho mais essa espécie aqui de bromélia, que também é de sombra, tá, pessoal? Sombra com claridade. Aqui, para vocês verem, ela levou muito sol aqui, ó, queimou. Olha o que acontece. Queimou todinha, muito sol. Nós passamos por um período aí muito difícil, de muito sol, sem chuva. E aconteceu isso aqui, tá? Ó. E tenho esta aqui, que é uma bromélia de sol. Uma bromélia de sol pleno, pessoal. Essa aqui é de sol pleno, mas se você não adaptar ela do jeito que eu falei, colocar ela no comecinho do inverno, para ela se adaptar ao sol, para ir se adaptando, você vai acabar queimando ela. Deixa eu ver se eu tenho alguma queimada aqui. Eu tenho uma ali, tá queimada. Tá? Se você não adaptar ela, ou comprar ela já adaptada, você vai queimar ela. Como eu posso distinguir da planta adaptada ou não? A planta adaptada ela já está assim, ó, avermelhada. A planta não adaptada, ela fica verde, ela está toda verde. Então, quando você colocar no sol, ela vai queimar. Essa daqui ainda está um pouco verde, está mais verde que essa aqui. Essa aqui está mais avermelhada. Então, essa daqui está mais adaptada ao sol do que aquela, tá? Mas é uma planta para sol. No caso de botar ela na sombra, ela vai ficar também, mas vai ficar verde, tá? Aqui, pessoal, tá verde e queimada. Agora, ó, a muda dela como tá verde também, eu tirei e botei aqui, ela tá verde. Aqui, ó, pessoal, queimou também. Essa muda aqui já começou, ela já começou a liberar já folhas já adaptadas, tá vendo como tá vermelho, começando a ficar vermelho. Eu tenho esta espécie aqui, pessoal, que aqui a gente chama de Bromélia Brasil. Bromélia Brasil é uma planta para sol pleno também, pessoal. Sol pleno, passando pelo processo de adaptação, tá? Temos a Bromélia Tigrada. A Bromélia Tigrada, que era para meia sombra, tá? Meia sombra ou sombra. Temos aqui, ó, trabalho, já fiz vídeo aqui mostrando esse trabalho, plantando bromélia em coco. Já está adaptada aqui ao sol, pessoal. Quem quiser ver como é que se faz esse trabalho aqui, é só procurar nos meus vídeos aí, no meu canal, que vai achar como fazer isso aqui, tá? E agora eu tenho uma
super bromélia aqui, pessoal. Olha só que bromélia enorme, enorme, pessoal, essa bromélia. A planta mãe já está morrendo, já floriu. Já deu flor, já floriu. Ó. Já está morrendo, mas está deixando os filhotes aqui. Tem mais dela ali, vou mostrar ela. Mostrar ela. Aqui, ó. Olha só, pessoal, as mudas aqui. Agora vocês vão poder saber distinguir a espécie dessa bromélia aqui. Já tá com flor. Então, pessoal, vocês viram aí algumas espécies de bromélia e o local adequado para cada uma delas. E lembrando, comprou uma dessas bromélias morto, pergunte se ela já está adaptada ao sol pleno. Se você vê que ela está debaixo de um telado, protegida, se você vê que ela está na sombra, ela vai ter que passar por um período de adaptação para poder ficar bem ao sol pleno, tá? Então, atenção na hora de comprar essa bromélia para que você tenha uma bromélia bonita no seu jardim, tá? Como eu posso plantar essa bromélia no chão, tá? Que as bromélias são plantas epífitas, então como eu posso, algumas se adaptam ao ambiente terrestre. Então, como eu faço para plantar? Você pode fazer o plantio com casca de pinos, faz a mistura lá, a casca de pinos, faz a cova, bota a casca de pinos, pode colocar até o pó da fibra de coco ou a fibra de coco, e pode colocar também a torta de mamona. Tá? A torta de mamona vai dar porosidade ao solo e vai dar nutrientes para a sua bromélia se desenvolver. Tá? Então é isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal Jardineiro em Ação. Por favor, pessoal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas outras redes sociais e muito obrigado.